Chegamos com um plantão urgente aqui diretamente do STF. Julgamento de Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, Alexandre de Moraes em cima. O magistrado está determinado a fazer com que cumpra-se a lei, segundo ele, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Além, apesar de que Bolsonaro e mais outros acusados já viraram réu, já foram considerados ré, por a maioria, do STF, todos os magistrados acham que sim, eles são réus. E olha só, pessoal, o que pode acontecer, o que está acontecendo, e Alexandre de Moraes vai ser surpreendido. Nós vamos trazer detalhes aqui que vocês provavelmente não tenham tido consciência ainda, mas presta muita atenção que o feitiço pode virar contra o feiticeiro e nós vamos mostrar tudo para vocês a partir de agora. Olha só o que vai acontecer e o que poderá acontecer aqui nas próximas horas com Alexandre de Moraes, porque ele mesmo está aí, julgando ele próprio. Isso aí pode trazer consequências terríveis para Alexandre de Moraes, tá? Já vou dizer para vocês que já tem prisão já, e olha só o que nós vamos passar a partir de agora, gente. Presta muita atenção, inscreva-se no canal, ative o sino, deixa o like, compartilha essa notícia a partir de agora. Olha, os seguintes passos aí, os próximos passos seguintes, nós vamos provar para vocês aqui o que poderá acontecer. A fase seguinte, é a instrução do processo, gente, já que já são réus, quando são colhidos todos os depoimentos e feito a análise aí dos documentos, e a realização de perícias apresentadas pelas partes, ambas as partes. Os advogados daí poderão, por exemplo, indicar aí testemunhas e pedir a produção de novas provas para comprovar as teses de defesa, tá? As testemunhas são ouvidas por um juiz auxiliar integrante aí do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo, Ele comanda tudo ali, gente. Ele comanda tudo ali e é por isso que pode trazer consequências graves aí para Alexandre de Moraes, porque ele faz parte do processo, entende? Com o fim da instrução, o processo vai a julgamento aí, tá? No julgamento, aí sim, os ministros da primeira turma do STF irão decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus serão condenados à prisão ou absolvidos, tá? Não há data definida para o julgamento ainda, pois depende do andamento processual. A data é marcada pelo presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin. Além de Zanin, o colegiado é composto pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Tá? E a prisão, gente, como é que vai funcionar? Conforme entendimento do próprio Supremo, o réu só pode ser preso após a decisão no final do julgamento, depois do trânsito em julgado de ação penal. Isso é, quando não for mais possível apresentar nenhum recurso contra eventual condenação, tá? Até lá, os réus respondem o processo em liberdade. Além disso, a prisão depende do tamanho da condenação, tá? A qualquer momento, por outro lado, o próprio magistrado aí responsável pelo caso determina a prisão preventiva de algum réu, caso for preciso, tá? Então, não é descartado totalmente aí, tá? Então, estão tudo nas mãos aí do STF. Não tem para que lado correr, tá, gente? Então, está correndo tudo aí, E agora, nos próximos passos, Alexandre de Moraes já poderá, sofrer algumas consequências, pessoal. Por quê? Porque as coisas estão se arruinando cada vez mais, tá? Como falei, já teve até prisão, gente. O advogado e desembargador Sebastião Coelho aí foi detido já por desacato após tentar tumultuar o julgamento, da denúncia aí contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aliados aí para o golpe de Estado, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em nota enviada aí, a corte informou que ele já foi liberado, mas foi preso. A prisão aconteceu após
ele protagonizar, né, do lado de fora do plenário, o princípio de um tumulto enquanto o ministro Alexandre de Moraes fazia a leitura do relatório do julgamento. Nervoso, o ex-desembargador tentou entrar no local enquanto gritava palavras de ordem, chamava o magistrado de arbitrário e a turma da corte de sanguinários, tá? Começaram os tumultos aí e as prisões já, gente. Isso aí vai dar muito pano para manga, como eu sempre tenho falado, né? Os gritos levaram Moraes a interromper a leitura do relatório. Após ele ser retirado do local, o ministro concluiu sua fala e passou a palavra ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. E nessa interrupção aí, né, depois, claro, o STF retomou os trabalhos normalmente, mas deu esse tumulto já, né? Em nota aí, a reportagem, né, informou que Coelho foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Então, está já acontecendo muita coisa. E o que poderá acontecer com Alexandre Moraes? O caso pode ter uma reviravolta grande aí, gente. Pode ter uma reviravolta muito grande, né? E acontecer o improvável, né? Que é o próprio Alexandre de Moraes ser responsabilizado aí mais tarde, porque ele próprio está julgando algo que ele faz parte. Então, é como se você que está aí me assistindo, né, fosse julgar algo que você mesmo poderá ser condenado ou não. Então, logicamente que ninguém vai querer, né, fazer isso para si mesmo, né? Então, isso pode trazer consequências grandes aí, tá? Então, né, aprender, vamos dizer assim, pode ser preso daqui a pouco. Então, nós vamos atendendo por aqui todas as informações, né, os plantões aqui, trazendo as informações para vocês. Um abraço forte, até a próxima. Tchau, tchau.